Bom dia para você, obrigado pelo carinho da sua audiência no Jornal da Cidade diariamente necessário. Pedro de Sá já está aqui, tem problemas de vans na cidade para crianças que necessitam. Inacreditável. É a coisa. O Pedro chega e já tem problema aqui, por incrível que pareça, tá? Eu acredito que seja até isso aqui. É brincadeira. Deixa eu ver o que está aqui falando aqui a Josi aqui. Deixa eu ouvir o que ela está falando. Ô, Cachuminha, como bom produtor, fica atento aqui ao Gâncora, aí você já fala assim, produtor, ô tio, vou pegar aqui essa sonora sua aqui, eu vou ouvir se é o mesmo fato aqui, pelo amor de Deus, cadê essa porcaria aqui? Pra gente ver o que é aqui. Então, dá uma olhadinha aqui nessa sonora, ouça, vê se é sobre assunto de vans que está faltando da Josi aí. Por favor, que 10 coisas ao mesmo tempo não dá pra mim fazer, eu tento fazer o que eu passo. Vamos aqui, tá aqui uma discussão já tremenda sobre isso, hein? O Jornal da Cidade diariamente necessário tem um oferecimento do Citracomos, sempre o sindicato forte ao lado do trabalhador. Na administração do Macaé Marcos Braz de Oliveira, há 79 anos, ao lado do trabalhador. Um abraço também ao meu amigo Wagner Moura, tá ligado aqui, a Madalena, sua secretária. Luiz, para hoje, o iniciar o novo é necessário. Obrigado, Madalena. Meu querido amigo Pedro de Sá, vice-prefeito, secretário de Planejamento, secretário de Educação, secretário de Cultura. O que está acontecendo com as vans aí? Parece que a ouvinte está falando sobre isso, é isso mesmo? É justamente sobre isso. Então, só para você ver, eu não tinha visto ainda, hein? Eu quero colocar no ar para o Pedro, que não é um homem que foge, é a primeira ou a segunda? Ô Luiz, inclusive o Marcos da Vila Nova, ele é deficiente visual, ele está falando também sobre os transportes para os lar das moças cegas e da Casa da Visão. Lar das moças cegas também não tem transporte. É a primeira ou a segunda sonora? A segunda sonora é melhor? Desculpa, né? É a Josi do Campeg. Eu te marquei lá no Face em relação à falta das vans hoje. Fizeram as crianças ficarem esperando e no final não passou. As vans, que é da São Bento, da TEL, né? Sei lá que nome que é, uma hora São Bento, uma hora TEL, que leva as crianças especiais, tá? Já procurei aí obter resposta, mas até o momento ninguém me respondeu. José, o vice-prefeito Pedro de Sá está aqui ao meu lado e você, se estiver acompanhando pelo youtube.com, ao vivo, /Raposa Cubatão, você vai ver a expressão do Pedrinho. O Pedro é que nem eu. Não engole essas coisas. Pô. Tem certos momentos, ou é um trabalho de equipe ou não é essa bodega aqui. Eu sou assim. E aí, eu vou responder o quê, Pedro? Você que é o vice-prefeito, eu não sou ninguém. Eu faço questão de responder. Por favor. Primeiro, dizer o seguinte, eu tenho vergonha pela situação que a gente está expondo as pessoas, as crianças hoje, essas pessoas que têm essa necessidade, mas o contrato de prorrogação venceu no dia 15 e ele foi assinado no dia 14 à tarde, no final da tarde. Foi encaminhado para a Secretaria de Administração na quinta-feira e na sexta eu tive a preocupação de ligar e cobrar que fosse publicado no jornal, porque a São Bento disse que se não houvesse a publicação do extrato do contrato, ela não faria o transporte. E ela está correta? Cabe duas situações. Ela não está correta porque ela já tem a cópia do contrato assinada, mesmo não publicando, ela sabe que está feito. Mais que isso, durante 10 meses, eles foram tolerantes com uma série de problemas de contrato que eles têm lá na prefeitura. E aí a gente assume em 30 dias, os caras suspendem o transporte, apesar de saberem que a gente tomou todas as providências para poder esse contrato estar valendo no dia de hoje. Nada disso vai atenuar o desconforto e o absurdo que é para as mães e para as crianças que não foram atendidas. O que eu posso garantir, esse contrato, o extrato será publicado amanhã. Eu falei agora com a Secretaria de Gestão, diz que tem um problema, porque como encerrou o contrato da Tribuna e passou para o Diário do Litoral, aí hoje de manhã eu procurei no Diário do Litoral, não tem Diário Litoral do sábado, não tem parte oficial ontem do Diário do Litoral. Me dê uma vênia. Só um minuto para eu terminar, que eu estou indignado com o Diário do Litoral, com a Tribuna, com a Secretaria de Gestão. Hã?
Eu vi, o Diário do Litoral publicou lá segunda dia 20 e terça dia 22. Sim, Nem a data eles não acertaram, que terça é 21, não é 22. Agora, e não publicar na parte oficial o que foi encaminhado, teoricamente, deve ter sido encaminhado na sexta. Aí não publica no sábado, não publica na segunda, não publica na terça, não publica... E as crianças ficam sem van. É uma vergonha, eu me sinto envergonhado e eu garanto que até amanhã esse assunto vai estar plenamente resolvido e vai gerar um monte de estresse dentro da administração, como já gerou agora, que eu já liguei aqui, já falei algumas malcriações para quem tem que escutar. Mas eu acho também uma falta de consideração da empresa São Bento, que teve um monte de problema durante os 10 meses para trás e agora vem com esse rigor de que eu não faço se o contrato não tiver publicado. Acho que está havendo um pouco de falta de colaboração também, mas tudo bem, faz parte, a gente está aí para enfrentar e não vou chamar de boicote, mas no mínimo de um pouco de falta de atenção com quem está se esforçando para fazer o que tem que ser feito. Então tá certo. O Pedro, me deu a licença. O Pedro já está aqui falando sobre a questão da São Bento. O Denilson Cabo de Ferro está aqui comigo. Já está aqui no ar. Denilson, bom dia para você. Obrigado por ter atendido a gente. Como vai o amigo, hein? Alô, Denilson. Cadê o Denilson Cabo de Ferro? Lá da São Bento. Já está aqui na linha, falou com o meu amigo Almir Cachumbinha, já estava falando aqui justamente sobre isso. O que eu lamento é o Diário do Litoral não ter publicado. O que eu lamento é o Diário do Litoral não ter publicado. Se a prefeitura tem um registro que mandou, isso é importante. Começamos mal, né? É verdade. Começamos mal com o Diário do Litoral... Estamos mal com a São Bento, que desligou aí a ligação, e lamentamos que a administração não tenha honrado o seu compromisso de manter o serviço de forma adequada. Luiz, eu falei com ele off, ele disse que o contrato estava normal e disse que se prontificou a falar, colocar no ar. De repente acabou a bateria, né? Acabou a bateria. Vá ali no site ali, põe lá São Bento que você acha o telefone da coisa. Também, é óbvio. A pessoa ouve aqui o que é falado. Ouve o que é falado. E continue tentando. Tente por aqui, por esse aqui, ó. Também. Aqui, assim, a cabeça tem que funcionar com dois. Eu sei, mas a gente tem que correr atrás. Então, o que o Pedro está colocando, viu, Josi, que é das mães lá, o Pedro tá pé da vida. Eu ia falar outra coisa, mas o Pedrinho tá pé da vida. Agora, se foi enviado, vou repetir, se foi enviado para a empresa de jornalismo, para a empresa que ganhou a licitação, se foi enviado e ela não publicou, porque deu folga, aí vamos pau na empresa. Pau no DL. Aqui não tem esse negócio, não. Eu tenho amigos lá, hein? Nem que eu tenha que ligar pro Sérgio. Pô, é brincadeira isso aí. Ô, gente. Agora, o Pedrinho cobrou quem de direito aqui na minha frente. Eu senti aqui pelo som aqui. O Pedrinho falou algumas coisas aqui, cobrando, como vice-prefeito que cobrando as coisas que tem que acontecer. Agora, não pode estar aqui recebendo no celular dele, pancadas. É brincadeira isso. Começamos bem a entrevista, hein, Pedrinho? Que beleza, hein? Amanhã resolve? Ainda hoje esse assunto tem que estar resolvido. Isso daí é uma vergonha e não dá para continuar segurando e a São bronca Bento de também, que não é minha. A São Bento também tem que entrar no ar e falar. Eu estou estranhando meu amigo Denilson Capô de Ferro. A São Bento vai dizer o que eu estou falando. Não publicou o extrato do contrato, por isso eu não posso fazer. Então. Mas eles tinham dito, se não publicasse, e por isso eu tinha cobrado na sexta-feira, que era fundamental a publicação, porque senão a gente ia ficar sem transporte. Isso foi avisado. O problema todo é quando você não é avisado. Mas a gente tomou todas as providências. Tinha que publicar no sábado. Lógico. Vou ver aqui, se eu acho. É uma vergonha. Eu estou pedindo aqui a cópia de quem enviou para publicação e quando enviou, para saber por que não foi publicado. É inacreditável. Se mandaram sexta, o jornal circulou sábado e circulou no domingo. Agora, assinar um contrato com um jornal que não publica na segunda-feira jornal porque é feriado, dá licença. É verdade. Vê quem é aqui, de repente pode ser ele em outro telefone, sei lá, minha mãe ligando, alguém pode ser. E aí, Romeu, o que eu falo aqui, Romeu? Fala pra mim, que eu dou uma pancada, fala em quem?
Claro que tem que dar pancada. O Pedrinho já fez a parte dele. Ah. Agora, a São Bento foi deselegante e desonesta com a prefeitura, tá certo? Se tá com o contrato assinado, esse pessoal vem explorando o município há quantos anos? Será possível que esperar publicação de uma coisa que eles estão com o documento oficial na mão? Eu tô achando estranho, hein? Tô achando muito estranho essa Tem alguma essa coisa situação. errada nesse... Brincadeira. Meu caro Pedro de Sá, saindo dessa parte aí que você já vai resolver, e já está praticamente resolvido, estranho. Eu tô vendo aqui, abrindo aqui, ó lá, segunda. É brincadeira, Pedro. Isso aqui é uma... Ô, Isso é muito pessoal, amadorismo. A capa do jornal com a data errada publica para segunda e terça com o dia errado ainda. Olha, sábado foi dia 18. Eu vou abrir aqui o jornal dia 18 porque eu quero provar que não há nenhuma publicação no dia 18. Que foi sábado. Se foi enviado sexta, Tinha que sair foi no sábado. sábado. Ok, foi sábado. Vamos aguardar. Tomara que tenha publicado no sábado. Eu não vi o Diário do Litoral de sábado porque não recebi lá na prefeitura. Mas quem sabe eles se redimem dizendo que publicaram sábado e a gente que não tem a cópia. Falar nisso, a matéria principal do diário, eu estou vendo aqui, tem na Câmara, isso eu me lembro que eu vi. Se eu não publiquei, Pedro, se eu não publiquei é porque não tem, sinceramente, porque normalmente quem acompanha a minha página sabe disso. Que a matéria principal é dessas aqui, ó. Alunos de Peruíbe podem ficar sem merenda em 2018. O prefeito de lá não renovou o contrato com o governo do estado porque entendeu que o repasse da parcela que o estado fazia era muito baixo, então não renovou o contrato. E não renovou o contrato. O nosso está renovado. O nosso saiu uma renovação aqui com a Chefe Grill. Isso, contrato de merenda, tá? Um contrato emergencial. E eu já cobrei da minha equipe, porque eu entrei no dia 17 e no dia 2 de novembro, 15 dias, não dava tempo de eu fazer um novo edital. Esse mês ainda a gente corrige, solta um edital e a gente até o final do ano deve estar com o contrato definitivo assinado. Não dá para ficar renovando o contrato emergencial toda hora. Pedro, eu publiquei esse negócio aqui. É muita coisa na cabeça do peão. Dá uma olhadinha aqui, Pedro. Aqui, ó. Aqui, Pedrinho. Eu publiquei. Tá na minha página. Agora eu tô lembrando. Eu publiquei isso aqui. Então, mais vergonha ainda para São Bento, porque ela deve ter olhado na tribuna, não viu a publicação e a publicação está no Diário do Litoral. E retiro o que eu falei do diário. É uma irresponsabilidade da São Bento. A gente vai cobrar a multa que tiver que for aplicável. Ótimo. A gente vai descontar o dia de serviço não trabalhado e a gente vai fazer as anotações cabíveis nesse contrato, porque a publicação foi feita. Eu vou até tirar uma fotografia aqui agora. Por favor, Pedro. E vou. Tá na página do Raposa de sábado. Vou passar para o Denilson da São Bento para ele. Que ele seja homem e entre no ar para explicar. Só isso. Só espero que tenha hombridade de entrar no ar para explicar. Viu, Denilson? Alguém da São Bento que está ouvindo. Tenha hombridade para explicar o que está acontecendo. Tá aqui, ó. Eu me lembro disso, tá lá. Amigo, Raposa deu isso aqui. O Raposa deu. É, Deus. Tá pensando. Ivo, o que está acontecendo, Preto? Diga para mim, querido. Bom dia para você, dia. Ivo. Alô, bom dia, um abraço. Tá feia a coisa. Abaixa aí o retorno, Ivo. Tá bom. No Romeu, meu irmão. Sim. O Vice também é meu irmão. Ô, Vice, 3 coisas que eu vou falar, rapidinho, hein, tá? Por favor, que tá pegando aqui esse caso da São Bento. Tá, rapidinho. O Diário do Litoral hoje não veio aqui na banca do Ivo. Porque eu hoje não sei saiu, o que Ivo. que Deu manchete segunda e terça. Na capa. A manchete é de segunda e terça. Não, mas dá licença. Peraí, ontem o jornal saiu, amigo. O jornal é diário, sai todo dia. Não, senhor, Ivo. Olha lá em cima. Eles Diário colocaram do lá. Litoral? É. Ivo, então mudaram. Pega. Hoje é terça-feira, rapaz. Ontem eu trabalhei. A manchete de hoje, Ivo, é a de ontem. Olha Não, lá no mas cabeçalho. Lá no Peraí, cabeçalho, lá em Deixa eu cima. explicar pra ti. O diário não veio na minha banca hoje. O Diário do Litoral não veio na minha banca hoje. Ivo, vou dizer pra você. O cabeçalho da manchete de segunda-feira, tá certo? É ontem e de hoje. É o mesmo jornal. É a mesma manchete. Tá certo? Acho que tu vai ter que aprender o que é negócio de ser jornaleiro e locutor e jornalístico. Mas o Ivo... Aqui, Ivo... Ontem nós devolvemos
os jornais da semana passada do Encalhe, ô Luiz. Eu sei, mas Ivo, olha lá em cima, veja a data. Se não você tiver um exemplar... Não tem nenhum jornal. Então, não tem mas nenhum jornal. eu tô Não vendo tem. aqui a foto Eu do sei, jornal. mas não tem. Não tem, não sei o que é que houve e não deixou. Não esquenta não. Pronto, Boa noite. vamos lá. Agora, ô Vice, Ele tá ouvindo. Vice, você não ligou pro TT, tá O certo? quê? Não ligou pro TT. O Ele meu sabe amigo quem Pedro não ligou pro TT? é. Ele sabe quem é, ou ele já sabe. E segundo, Ivo. quando ele passar aqui, que a empresa que ele não ligou, tem 2 lixeirinhas aqui, especial, bem arrumadinha aqui na banca do Ivo, pra ele dar uma olhada, para tirar umas ideias. Tá me Certo. entendendo? Sim. Tá aqui 2 lixeirinhas, tudo com... Tá, mas o problema todo é ligar pro TT. ele não liga também, tá bom? O Pedro- Um abraço a todo mundo aí. O Pedro não ligou, tem outra, certeza? peraí, não desliga não. Vendi mais um prêmio domingo aqui, graças a Deus. Olha aí. Mais um prêmio, G. Ah. Ivo, aqui vendeu o Giro da Sorte. Aqui Vem- é a Banca da Sorte. 55 prêmios já foram sorteados aqui na Banca do Ivo. Que beleza. bom? O giro da sorte de R$1.000? R$1.000, saiu para uma pessoa merecedora, tudo, ficou muito contente, tudo. E agora domingo é o maior prêmio, domingo. É dinheiro e uma S10 no valor de R$80 mil. Dinheiro e uma S10 no valor de R$80 mil. Fora ainda o Giro da Sorte. Esse prêmio de domingo é o maior prêmio espetacular do CAP Legal Litoral. Sucesso na Baixada e na Banca do Ivo, Banca Pé Quente e Banca Abençoada. Um abraço para todo mundo. E você quer que ele ligue pro TT? Ligue, ele sabe. Ligue pro TT, não vou falar mais nada. Tchau. Tchau, Ivo. Um abraço. Tchau. Tu já sentiu a empolgação dele, hein? Quem é o TT? Eu tô louco pra saber quem é o TT. É um amigão do É Ivo. amigo. Amigo do Ivo. Se é amigo do Ivo, já viu. Pedro de Sá, tá aqui. O edital tá aqui. Pronto, vai. Tá aqui, tá tudo certo. Já mandei a mensagem aqui Já pro mandou? Denilson para saber por que as vans não circularam. Provavelmente eles não olharam o jornal certo, mas nada justifica não fazer o transporte daqueles que mais necessitam. E aí o que eu tenho para dizer como gestor é pedir desculpas para as mães e dizer que as penalidades cabíveis serão todas aplicadas. Mas isso é só um consolo, não atenua o dor de cabeça que essas pessoas estão tendo hoje. Eu só posso dizer que eu sinto muito. O Denilson, você tá me ouvindo bem agora, meu querido? Bom dia pra você. Oi, bom dia, tudo bem? Não, mais ou menos, Denilson. Você não colocar as vans pra rodar por causa de um contrato? É isso mesmo, Denilson? Eu gosto muito de você, mas você pisou na bola, ou não? Eu vou verificar o que houve agora de manhãzinha. Realmente fiquei sabendo, eu também fiquei sabendo depois da notícia aí que não rodou de manhã. Isso. Em relação ao contrato, o contrato está regular. Agora é o atual secretário, o vice-prefeito. E tá aqui do meu lado. Ele regularizou tudo, tá tudo em ordem o contrato. Não Então, tem que falar do contrato, não. Você Eu sai... preciso ver o que houve realmente operacionalmente, porque em relação ao contrato não tá com problema, não. Porque Ele foi... correu com o contrato, inclusive, para sair o aditamento em dia. Mas saiu o extrato do aditamento no Diário do Litoral, que é a nova vencedora do caderno de editais. Não é Sim, mais a tribuna. exatamente, tá regular, isso daí tá regular. Mas vocês sabiam que estava no edital de sábado do Diário, não? Não, do diário não. Mas eu sabia que o contrato estava normal, sendo renovado normal. Conversei com o Pedrinho na sexta-feira, ele garantiu, olha, o contrato está aqui, vai sair o contrato, vai ser publicado. Ele já tinha me garantido. E foi publicado. Foi publicado. foi Vocês publicado em algum momento... no Diário do Litoral. Eu sei, em algum Eu momento... preciso ver com o meu pessoal o que pode ter acontecido. Ainda não falei com eles, sabe, Raposo? Mas o que pode ter acontecido, olharam na tribuna, não saiu, não rodaram. E também não me ligaram para perguntar, entendeu? É que é lamentável. Vocês olharam na página do Raposa, de sábado estava lá o edital. Eu sempre coloco os principais editais
seja da Câmara, seja da Prefeitura, na minha página, para que o povo aprenda a ler também. Eu sou assim. Uma pessoa aprendeu o que está acontecendo na cidade. Agora, eu lamento uma pessoa da aviação São Bento não ter visto o Diário do Litoral. Quando todo mundo já sabia, Denilson, com todo o respeito, e vênia a você, todo mundo já sabia que a tribuna tinha perdido o caderno de editais para o Diário do Litoral. É a pura realidade. Agora, não ter carros para as mães, se você quiser, eu coloco até a sonora da mãe aqui, quase que, sabe, com os nervos à flor da pele aqui. Aí o vice-prefeito respondeu, que está aqui do meu lado. O que você vai responder aqui para o Pedrinho, para essas mães que não foram atendidas, o lar das moças cegas, também que não está tendo condição? Como é que fica? Fica que teve um erro de manhã realmente, que agora já está tudo regular, vai rodar tudo normal. O atendimento agora às 11 horas já começa normalmente. Pedro, quer falar alguma coisa, Pedro? O Denilson está conosco. Gentilmente, o Denilson Cabo de Ferro. Não, bom dia, Denilson. Bom dia, queria dizer que há muito tempo você não tinha um contrato regularizado dentro do prazo, como foi dessa vez. E que foi um empenho realmente pessoal para poder deixar tudo redondinho no tempo certo. Que se teve essa falha, que é lamentável, a gente vai ter que tomar as providências cabíveis com aplicação de penalidade. E eu já te mandei a cópia da publicação do extrato do contrato, que foi feita no sábado no Diário do Litoral. E eu espero que agora, ainda 11 horas, realmente os veículos já estejam na rua circulando e a gente possa diminuir esse contratempo causado para as mães e para as crianças que precisam tanto desse transporte. Ok. Tá tudo certo, então, Denilson, estamos acertados. Amanhã as mães já podem esperar, hoje à tarde, já pode esperar já? Às 11 horas já começa. 11 horas? É. E as mães que levaram seus filhos, não precisa nem buscar? Não precisa, os carros vão lá buscar. Os carros vão lá buscar. Pronto, tá Isso. bom. Já é a palavra do Denilson. Mostrou hombridade, colocação, é importante. Agora, Denilson, só para terminar, vocês vão pegar o transporte da cidade também, é verdade isso? Não. Não? Não é nossa especialidade o transporte urbano. Não é a especialidade da São Bento. Não, é bom deixar claro que eu estou vendo aqui, já está pingando aqui para mim, e já é uma informação desse tipo aqui. Algumas pseudas raposas, não é pseudas raposas. Temos aqui que tá falando aqui, não, São Bento vai pegar o transporte urbano, pô. Eu falei, eu não estou sabendo disso. Então você confirma que não? Confirmo que não. Então tá bom. E esse ônibus foi uma falha e você vai apurar? Vou apurar, com certeza. Então tá bom. Denilson, muito obrigado pela gentileza. Um grande abraço. Obrigado, hein? Eu que agradeço. Boa semana para vocês. Muito obrigado, Denilson. Grande Denilson Capô de Ferro, ele que é o gerente lá da São Bento, falando conosco no Jornal da Cidade, diariamente necessário. Resolvida a pendenga, meu querido Pedro? Vamos pro jogo, né? Pedro de Sá, hospital. Ontem, a Fundação São Francisco Xavier, que levou hoje mais de 200 funcionários lá para Uzi Minas para fazer um trabalho de aprimoramento, sei lá o quê, alguma coisa, mas ontem aqui na SIC, com lanchinho, etc., também teve outro trabalho que, segundo aqui a assessora de imprensa, disse que o trabalho é um trabalho interessante aqui da Fundação São Francisco Xavier. Eu acho que é importante mesmo. Precisamos trazer cabidal para a nossa cidade. E a São Francisco Xavier está realmente fazendo isso aqui. A minha querida amiga Camila Castro, que é lá da assessoria, disse assim, olha, ontem a Fundação São Francisco Xavier realizou a entrega de uniformes para a equipe contratada para o Hospital de Cubatão. E hoje acontece o treinamento de integração que tem presença expressiva e ocorre dentro da programação. Ou seja, o hospital reabre na próxima semana? O hospital reabre dia 1º de dezembro, às 10 horas da manhã. Ontem teve entrega de uniforme para os trabalhadores que vão trabalhar lá. Veio uma equipe de Minas para treinar esse pessoal, para eles garantirem o mesmo padrão de atendimento que eles têm lá em Minas, aqui na nossa cidade. Então eles vêm, treinam a equipe, vão embora e a equipe vai desempenhar o trabalho toda com pessoas moradoras de Cubatão. Até porque eles mesmos fizeram essa opção de priorizar o morador de Cubatão, porque fica mais perto do trabalho, mais fácil de resolver, e
premia aqueles que se capacitaram para trabalhar num hospital que é e vai ser um hospital de referência na nossa região. E conforme o prefeito tinha prometido, então no dia 1º vai inaugurar o hospital. Dia 1º de dezembro, anuncia aqui o vice-prefeito às 10 horas da manhã, a reinauguração do Hospital Modelo de Cubatão. Graças a Deus, o Pedro ainda existe. Quem está falando isso é meu amigo Dáureo. Está dizendo aqui: olá Luiz, bom dia a todos do estúdio. Pedro de Sá cada vez me prova que é um político ímpar. Preciso de uma visita de 10 minutos aqui na associação, porque eu quero dar um abraço forte nele. Eu estou devendo essa visita. Semana passada eu estava indo para lá, eu tinha tido um outro compromisso e tinha combinado de ir para lá na sequência, mas aí fui chamado no gabinete, acabei não comparecendo, devo desculpas ao Dáureo, mas amanhã ou depois, provavelmente na quinta-feira eu vou visitá-lo. Isso, a agenda Pedrinho está cheia. Pedro, o Carioca está me avisando aqui. Luiz, avisa o Pedrinho. Ganhamos no handebol feminino, 32-5 agora de manhã. A gente está cheio de medalha já, né? A gente ganhou medalha de ouro em algumas modalidades, luta greco-romana. Enfim, a gente está fazendo um bom papel nos Jogos Abertos e com todas as dificuldades de infraestrutura, o pessoal mais uma vez mostra o valor que tem. Os atletas de Cubatão mais uma vez surpreendem e conseguem posições de destaque nos Jogos Abertos. O Romeu Magalhães veio aqui para falar sobre a questão da Sabesp, Pedro. É um assunto que eu acho que é um calcanhar de Aquiles da Prefeitura. Temos assuntos importantes. Vem aí a virada cultural paulista. Teremos ou não teremos aqui nessa bendita cidade que não tem iluminação de Natal, que a manutenção está ruim, etc. Vai. Luiz, a gente está até conseguindo, parece que, viabilizar alguma coisa da iluminação de Natal, ainda que em cima da hora. A gente propôs para o movimento cultural uma agenda cultural para o ano que vem, e eu já consegui um parceiro para, através de Lei Rouanet, garantir a Paixão de Cristo e a Caminhos da Independência. E um terceiro evento a gente vai fazer, que deve ser a virada cultural. A gente pretende, na semana do 9 de abril, fazer uma virada cultural, trazer artistas de ponta, mas principalmente trazer todos os grupos culturais para a rua, fazer movimento na avenida. Enfim, a gente está fazendo uma proposta para o movimento cultural e desenvolvendo um trabalho em conjunto para que o ano de 2018 seja marcante em termos de superar o desafio de fazer cultura com pouca receita, com pouco dinheiro e principalmente utilizando o recurso da iniciativa privada. Então, essa agenda cultural, essa programação estabelecida com antecedência para permitir que as próprias empresas se planejem para poder custear esses eventos, pode ter certeza e pode esperar coisa muito boa referente ao movimento cultural e à Secretaria de Cultura para o ano de 2018, que nós estamos trabalhando em conjunto com o movimento cultural para poder levar essa alegria à população, não só da nossa cidade, mas trazer a população de toda a região para curtir a cultura que a gente faz no nosso município. O Rogério e o Rafael aqui do Casqueiro estão perguntando: Pedrinho, nós vamos fechar o ano com superávit? Não, a gente não vai fechar o ano com superávit, a gente continua cheio de dívida para pagar, cheio de coisa para parcelar das dívidas antigas que não foram cumpridas, os compromissos de pagamento. A gente tem as dívidas da Cursan também para fazer um parcelamento. Enfim, a gente não tem a gente vai ser o repasse do recurso, mas independente desse repasse, a gente tem muita coisa pela frente, ainda tem um ano de desafio, ainda tem que continuar trabalhando com o pé no chão. E não tem previsão de superávit que justifique comemorações, mas se a gente conseguir terminar o ano gastando só o que arrecadou, a gente já cumpriu a nossa meta para esse ano. Então, aguardem. O Gilson do Centro: Pedrinho, dê uma boa notícia para nós servidores. Temos quando a primeira parcela do 13º? A gente está trabalhando, isso daí vai acontecer ainda esse mês. Você já falou aqui na outra vez. Já falei, a gente vai pagar, a gente está inclusive tentando aí ver se consegue pagar o integral, o 13º, mas eu continuo dizendo, eu tenho que tomar cuidado às vezes porque eu me empolgo e falo que a gente está trabalhando para isso, fez já uma provisão, o secretário de Finanças tem se dedicado a fazer essa reserva e eu acredito que entre hoje e amanhã o prefeito deve anunciar o pagamento do 13º. Olha aí. Anunciar, não sei que dia, mas ele vai anunciar.
Então, Pedrinho, peraí. Vamos colocar pingo nos is. Ele não vai pagar hoje ou amanhã, ele vai anunciar a data do pagamento. Ele vai anunciar a data. Teve aqui comigo Maurício Stanitz Cruz, teve aqui no programa. Stanitz, ele gosta que fala assim, Stanitz Cruz, esteve aqui no programa, disse o seguinte, que ele tem 105 milhões para 6 folhas de pagamento. Qual é a mágica, Pedro? Em 40 dias. Falou aqui no programa. Não tem mágica, né? Ele tem, na verdade, as 6 folhas, as férias dos professores, por exemplo, vai ficar para o ano que vem. Isso é irresponsabilidade eu ficar dizendo que vai ter dinheiro para pagar tudo que a gente ainda tem para pagar. A gente já pagou 14 folhas. Nós estamos em outubro, ainda falta a folha de novembro, falta a folha de dezembro e falta a 13º. Então, esse ano foi um ano atípico, que a gente pagou férias do ano passado, 13º do ano passado. Então, a gente já teve uma despesa maior do que o previsto. E é o que eu falei, fechar o ano pagando tudo que tinha que pagar vai ser uma vitória. Agora, os professores vão receber só no começo do ano que vem as férias do ano referente a 2017. E o que a gente vai cumprir o compromisso de pagar a última parcela das férias atrasadas e vai pagar o 13º e o salário em dia. Pedro, o Rudimar está dizendo, vai ser tudo de uma vez só, Pedro? Não sou o cara. Rudimar, presta atenção. O prefeito espreme, mas não aperta. Calma, pô. Rudimar quer aumentar aperta, mas não espreme, né? Aperta, isso, é melhor assim. Porque espreme não aperta já é demais, hein, Pedrinho? Então tá certo. Pedrinho, a questão da manutenção. Aqui o pessoal está me perguntando também sobre a questão da manutenção. O Ronaldo aqui está me perguntando. Pedrinho, foi divulgado aqui na internet, através de um membro da própria administração, que os contratos já foram assinados de manutenção. Não foram assinados, foi feita a licitação, tem que esperar prazo legal de recurso, pode ainda ter algum tipo de contratempo nessa questão dos recursos. Eu acredito que mais 10 dias, até o final desse mês, a gente está com o contrato assinado, mas ainda não está assinado o contrato. Eu acho que o secretário que anunciou, ele na verdade ficou tão feliz, porque é uma luta de tanto tempo conseguir esse contrato, que ele se empolgou e disse que o contrato já estava assinado. Então o contrato não está assinado, está em período de recurso e do processo licitatório, depois o processo segue para empenho, segue para elaboração do contrato, redação final, prefeito assinar. Eu acredito que até o final da semana que vem a gente tem esse contrato da manutenção do Verde resolvido. Não é toda a manutenção da cidade, ainda não está manutenção de prédios públicos, ainda não está manutenção de vias. Este é o contrato de manutenção do Verde, é o que vai garantir corte de mato, poda de árvore, enfim, a manutenção das áreas verdes. O Anderson de Araújo, antes do Romeu Magalhães, viu, Romeu? Deixa eu fazer esse leque de perguntas dos ouvintes, que é importante. O Anderson de Araújo, ele é funcionário da Cursan. E está dizendo aqui, Pedrinho, hoje na Câmara tem aprovação do suporte da Cursan. Esse dinheiro já está separado? É o Anderson já está separado, já tinha esse compromisso, a gente combinou com o Rodrigo lá, que é o liquidante da Cursan. Conversou, e hoje desligou o telefone na nossa casa. Eu, prefeito e o secretário de Finanças. Foi tudo conversado antes. O Rodrigo, o presidente da Câmara também, parceiro, está devolvendo recurso para que a gente possa fazer essa transferência de dinheiro para a Cursan. Esse aporte que vai garantir que eles consigam pagar lá algumas quitações, alguns compromissos mais emergenciais. Romeu Magalhães, alguma colocação aí para o meu querido grande Pedro de Sá, que esse não tem papo na língua, não. Esse aí é que disse o Dáureo. Esse aí está se tornando um político e um membro da administração ativo e não passivo. O Pedrinho é meu amigo desde a infância dele, sei da capacidade dele, sei de como. Claro, eu vi o Pedrinho. Ele me viu nascer. Vi nascer o Pedrinho. Então, se tu viu o Pedro nascer, eu acredito Papai Noel. Ele é amigo de infância da minha mãe. Esse que é o problema. Mas eu conheço o Pedro há muitos anos, sei da capacidade dele, sei da honestidade com que ele fala as coisas. Quando não acontecem as coisas que ele promete, é porque realmente tem algum embrulho muito grande no meio. Mas é um grande representante da administração, acho que ele fala tudo o que deve ser dito, doa a quem doer. Então eu gosto muito de ouvir a sua rádio quando o Pedrinho está presente, está dando entrevista, porque eu fico inteirado do que realmente está acontecendo na administração. Certo. E a questão da Sabesp?
Bom, Sabesp... Quer fazer uma pergunta sobre a Sabesp para ele? Sabesp... Já que você pegou ele no colo? Dura isso, cara. A Sabesp, eu vim aqui para falar da Sabesp. Sabesp, o Romeu não pergunta, ele ensina, ele dá aula sobre Sabesp. Pois Eu é que vou escutar o que o Romeu tem para falar sobre Sabesp, olha, porque isso é sempre uma lição que a gente leva para dentro da administração, para as Tem gente se discussões. aproveitando dele, né? Então, mas Cala a boca. é sempre um aprendizado conversar com o Romeu, pela experiência que tem, porque ele é um eterno representante da população, um lutador em favor da saúde pública. Então é sempre um aprendizado, e agradecer as palavras do Romeu também, dizer que de fato a gente tem a mesma filosofia de trabalhar pelo um futuro melhor para toda a população, para a nossa cidade. E não vem com essas perguntinhas capciosas. Não, mas ele te pegou no colo. Porque provavelmente pode ser que... Pô, mas que mania que tu Era tem. difícil me pegar, porque eu era um cara que era moleque ativo pra caramba. Eu corria o tempo inteiro, subia em árvore, então eu não conseguia ficar parado muito em colo, essas coisas. Eu sempre fui um cara de correria, gostava de andar de bicicleta. Eu podia ter sido um atleta de fundo, um fundista. Correr maratona. Ô medo de falar que pegou no colo, viu, amigo? Ô medo. Pois não, Romeu. Eu quero agradecer as palavras do Pedrinho, mas é fruto da nossa amizade, não do meu merecimento. Mas eu vim aqui para responder o que for perguntado sobre Sabesp, de 1969 até hoje. Tem tudo para falar o que vocês perguntarem, tá certo? 69 até hoje? De 69 até hoje. Desde que a Sabesp não existia ainda e que o nosso município foi lesado pelo governo do estado. Certo. Então, de lá para cá, de 69 para cá, eu posso... 48 anos? Isso aí a gente tem cadastrado tudo e eu estou aqui para responder o que for possível. Mas o meu objetivo principal é até pedir autorização para o meu amigo Ivan, para poder falar o que eu vou falar aqui. Eu tenho procurado ele na Câmara, tenho deixado... Ele não tem encontrado o Ivan? Não, eu não sei porque que ele não está querendo me atender, mas fui na casa dele, fui na Câmara várias vezes, deixei vários recados e tudo, porque ele é presidente de uma comissão importantíssima e que nós precisamos usar essa comissão para ajudar o prefeito a fazer um bom contrato com a Sabesp. E estou aqui para responder sobre isso. A situação é muito complicada e cada vez fica pior. Quanto mais tempo demorar, pior ficará para nós fazer um bom contrato com a Sabesp. Mas estou à disposição. Corremos perigo, então, com esse novo contrato, é isso? Claro, nós podemos passar por um contrato pior do que foi feito em 79 se nós não tivermos cuidado com as coisas. Tá nós certo? temos um homem inteligente que é Pedro de Sá, na minha opinião. Mas depende. Ele não vai deixar passar isso. A caneta principal não está na mão dele. A vontade está na cabeça dele, mas a caneta principal não está na mão dele. Então, eu acho que ele é uma pessoa que pode nos ajudar e ajudar muito a cidade nessa discussão aí. Pedro, será que vamos correr risco? Errar um contrato de novo, não, Pedro? Não, eu acredito que não. Eu acho que o prefeito Pedro tem sido muito zeloso no trato do assunto Sabesp e não está se deixando levar por qualquer situação. E eu estou muito confiante que o prefeito vai ter uma atitude que vai contribuir para que o município tenha seus interesses defendidos de forma intensa. Ele tem dito muito que ele não vai se render a questões políticas e nem deixar que isso se sobreponha ao interesse de toda a sociedade cubatense e do município. Então eu estou muito confiante no trabalho do Ademário nesse sentido. Nós devemos muito para a Sabesp, Pedrinho? Essa é uma discussão que está sendo feita por um grupo de especialistas, tanto no que se refere à dívida daqui para lá, quanto de lá para cá. Então, tudo é muito discutível e é por isso que é tão importante a sabedoria do Romeu na orientação e no abastecimento com fundamentos que possam estruturar a nossa defesa. Olha, o Henrique e o Paulo do 31 de março têm quase a mesma coisa que eles estão perguntando, quase. Mas eu vou resumir aqui na palavra do Paulo do 31 de março. Pedrinho, você tem dado um bom suporte ao prefeito. Só que você fica preso à decisão dele. Isso é preocupante, Pedrinho. Já que, se depender de você, teríamos até uma mudança nesse secretariado, como você já revelou. É o Paulo do 31 de março. Paulo, na verdade eu tenho discordâncias em alguns momentos com vários secretários, ou com alguns mais especificamente, mas o prefeito tem o dom e a possibilidade de conduzir, de não deixar
que as coisas sejam decididas com o fígado, de trabalhar a questão com a cabeça no lugar. E, de fato, em alguns momentos eu teria atitudes diferentes, mas eu, desde que me tornei vice do prefeito Ademário e a gente ganhou a eleição e a gente está trabalhando junto, tem sido, como eu tenho dito frequentemente, um trabalho de se reconhecer e conquista de confiança de ambas as partes. Então, como eu disse, eu estou bem animado com o trabalho que vem sendo feito, com as posturas que o prefeito tem tomado. Claro que em alguns momentos eu vou discordar, e quando eu discordo a gente senta, conversa, eu coloco para ele. Agora, eu confio muito que 2018 será um ano cheio de boas notícias. Eu tenho certeza disso. Pedrinho, já que você falou da virada paulista, eu quero que você leia aqui o que o Dauri mandou. Olha aqui. Quer ler aí? Ou quer que eu leia? O Dauri mandou que eu também estou viabilizando com a Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência para trazer no ano que vem a virada inclusiva. Olha aí, Pedro, então, nada mais. É um assunto que a gente no começo trata intramuros, digamos assim, ou internamente. Eu estou começando a colocar isso publicamente para que a gente possa unir todos os projetos que tenham sintonia com essa questão da virada, e acho que a virada inclusiva pode ser feita. Inclusive, nessa semana de 9 de abril, eu vou propor, inclusive, para a rede escolar, para a educação inteira, que a gente faça discussão sobre um tema que, na minha cabeça, pode ser, por exemplo, o hino da nossa cidade. Cubatão é uma das poucas cidades que canta o hino, e o hino conta muita coisa, tem muita mensagem a ser transmitida. E eu gostaria muito de fazer essa discussão com a rede, com os alunos, ensinar na forma de teatros, as coisas bonitas que a gente tem na cidade, a nossa história, enfim. Eu acho que a virada cultural pode ser um momento para a gente unir a questão inclusiva, o esporte, a cultura, a educação, resgatar o turismo, resgatar a unidade de governo, que isso é muito importante. Sim. As secretarias não podem ficar trabalhando de forma independente. A gente tem que ter a unidade resgatada. E eu acho que vai ser um momento muito importante. A minha proposta é, de fato, parar. 9 de abril cai, se eu não me engano, numa segunda. Do dia 7 até o dia 17, a gente discutir a nossa cidade no que se refere ao projeto educacional, à cultura, ao esporte, e colocar eventos na rua que levem a população para junto de todas essas situações e que tragam gente de fora para conhecer todo o nosso potencial e toda a nossa realidade em produção artística. O Robério, é isso aqui? Robério, isso, lá da Vila Natal. Está dizendo aqui, não sei se é ele. Pedro, você é a cabeça pensante desse governo. Está na hora de valorizar o servidor. Isso não vai acontecer? A gente tem procurado valorizar o servidor. É claro que a gente teve problemas no começo do governo. As mudanças que aconteceram foram no sentido de valorizar, de resgatar a Caixa de Previdência, de cuidar na questão da elaboração do Instituto, que é uma das coisas que é importante para o servidor. E quando as pessoas falam valorizar o servidor, muitas vezes elas estão pensando na questão financeira. E não é só financeira, é a questão da condição de trabalho, do reconhecimento e da democratização da discussão, que foi o que a gente deixou de fazer no começo do governo. Então, Roberto, pode ter certeza que uma das minhas principais funções dentro do governo é valorizar o servidor e trazer o servidor para junto do centro nervoso da discussão dos problemas. Gente, o Pedrinho de Sá não falou que o prefeito vai pagar em 2 parcelas. Pelo amor de Deus, não entendam isso. O Pedro de Sá anunciou agora há pouco aqui que talvez amanhã, não é certeza ainda, né, Pedro? Talvez amanhã, Rude, a Vera, o João, o Marcos, calma. Acho que era bom tirar essa questão da data. Não tem previsão de data ainda. Calma. E a gente está trabalhando para poder, assim, com certeza o 13º vai ser pago esse ano. Ponto. Essa é a questão fundamental. Vai ser uma parcela, 2 parcelas? É isso aí. Em breve vai ser anunciado. O que eu quero dizer é o seguinte: vai pagar o 13º esse ano, mesmo sabendo que a gente está pagando, na prática, a 16ª folha de pagamento. Eu só peço para o ouvinte que é inteligente, aprenda a ouvir. Uma informação não pode ser passada, que estão me passando aqui,
Pô, Luiz, o Pedro falou aí que vai ser pago em 2 parcelas, será anunciado amanhã. Em nenhum momento você pode ouvir a gravação do programa que ele não falou isso. Porra, é umas coisas que tem aqui nessa cidade que o tatu é branco na saída da toca. Quando ele chega no final da rua, ele tá preto. Sabia disso? Então, é o que eu falei, a gente tem que tomar muito cuidado, porque calma, tem gente. gente, inclusive, que tem a maldade no coração e faz questão de interpretar errado aquilo que a gente está falando. Então, vamos retificar a fala e dizer isso. O 13º será pago esse ano. A data ainda será definida. Muito bem. Meu querido Romeu Magalhães, a Sabesp, por gentileza, o que você quer falar para esse seu afilhado que você pegou no colo? Luiz, eu já vim aqui uma semana aí para falar sobre o Condema, tá certo? Eu tô chateado, não consegui expor tudo que eu queria com referência ao Condema. Hoje, graças a Deus, saiu a publicação do Condema e do Conselho de Saneamento. Está muito bem montado. E eu tenho pessoas de extrema confiança lá que eu acho que agora a coisa vai funcionar. Mas eu tenho que falar o seguinte. Eu fiquei 27 anos como vereador, mais 4 anos de assessor do gabinete da presidente, mais 3 anos e pouco de assessor da Secretaria de Meio Ambiente. E a minha vida sempre eu pautei para falar as coisas que realmente o município precisa. Nós fizemos pesquisa aqui, eu sempre disse que a pesquisa não é inimigo da ciência, só se consegue consertar as coisas se houver pesquisa com profundidade. Nós fizemos uma pesquisa aqui sobre sangue, quando nós tentamos resolver o problema da leucopenia da Cosipa. Nós fizemos uma pesquisa aqui com câncer, quando nós chegamos a caçar sapo. Eu fui chamado no Cubatão de vereador caçador de sapo e ninguém sabia que o sapo respira pela pele, e todo o sapo que nós pegamos aqui no Cubatão teve uma alteração significante com referência aos outros sapos de outros locais. Então, o que eu busco hoje na Sabesp, e eu falei que eu tenho que falar de 70 até agora, o que eu busco na Sabesp é uma coisa muito séria e que eu preciso de respaldo político para resolver, e não é para mim. Eu preciso de respaldo político, como eu tive na época, com os cientistas que me deram cobertura para poder defender a cidade na época da poluição forte que nós tínhamos. Agora, eu preciso de respaldo político para que os cientistas possam falar a verdade para a comunidade, tá certo? Nós temos em vigor uma portaria 2914, que é de 12 de 12 de 2011, do Ministério da Saúde, o qual que baliza a potabilidade da água da Sabesp. A portaria, ela tem um valor por 5 anos e pode ser renovada a qualquer tempo. Está no artigo 48 e 49 dessa portaria a possibilidade de fazer isso. Então, qual é o problema? Eu trouxe mais ou menos aqui para o que você fosse me perguntar. A nossa vontade, e é a vontade que eu vou passar para a Câmara, é para a Câmara buscar os institutos de científicos para vir dar respaldo para a Câmara poder defender a mudança da potabilidade da água do município, da região, e também porque aqui nós temos um problema muito sério, porque o nosso manancial abastece 80% da Baixada Santista. Então, o que está acontecendo, que todo mundo não quer saber, é que tudo que está acontecendo na área de saúde é um problema de saúde pública e a culpa é do saneamento da cidade. Não posso afirmar, e nunca falei, que a Sabesp fornece uma água fora dos padrões permitidos pela Organização Mundial de Saúde. Eu sempre disse que a água da Sabesp é potável, mas sempre foi de péssima qualidade. Eu tenho aqui 2 requerimentos, desde 94 e 97, que eu já pedi o rompimento do contrato com a Sabesp nessas 2 oportunidades quando eu era vereador, através de uma comissão de inquérito e através de um requerimento pautado ao prefeito pedindo o rompimento do tempo do Ney Serra, pedindo o rompimento do contrato com a Sabesp, porque a Sabesp sempre prestou um péssimo serviço para a cidade. Ela tem um contrato mais ou menos fajuto com o município, porque ela não tem contrato de água, ela tem contrato simplesmente de esgoto e nunca tratou do esgoto da nossa cidade. Sempre colocou a responsabilidade do esgoto que tinha na água, essa coisa maluca que tem na nossa água aqui, a culpa nos pobres, e nunca quis aceitar que existe a poluição dos ricos, que é aquele lixão químico infeliz que nós temos de Pilões lá e que abastece a nossa ETA 3. Na ETA 1, e tem muita coisa acontecendo, e eu tenho 3 institutos científicos que eu preciso contato permanente para trazer aqui e esclarecer a Câmara do que nós precisamos fazer com a Sabesp. A Sabesp
Não é que eu queira dizer que a Sabesp não possa tocar o serviço do município. Eu acho que a Sabesp é uma grande empresa de saneamento, é considerada a terceira maior do mundo e tem tudo para fazer um belo serviço aqui. Agora, precisa que nossa sociedade se conscientize que muita coisa que está acontecendo é fruto desse péssimo contrato que nós temos com a Sabesp. E se não tiver autorização legislativa do presidente da comissão para que eu possa falar o que realmente acontece, porque a brigar por isso nós vamos mexer com a saúde da região metropolitana da Baixada Santista, porque a água nossa abastece 80% e eu sempre falei que é muito difícil estabelecer uma correlação causa e efeito. Isso eu tive problema lá anterior para fazer a correlação câncer e poluição, tive problema para fazer a correlação sangue com a leucopenia. Graças a Deus, através da ciência, nós conseguimos resolver isso. E agora, se nós mexermos nisso, a região metropolitana da Baixada Santista vai ter que saber que nós temos, fazendo hemodiálise na região metropolitana da Baixada Santista, mais gente do que a região metropolitana de São Paulo. O pessoal da Baixada Santista precisa saber que em 2008 já foi dito pelo professor Medina que nós temos na lista de transplante do Estado, transplante de rim no Estado de São Paulo, nós temos de 7 mil pessoas esperando, 4 mil é daqui da região da Baixada Santista. Então, alguma coisa está errada. Eu estou agora sem mandato, sem nada, mas eu preciso de cobertura política e cobertura da sociedade. Como a sociedade me deu nesses seis mandatos consecutivos que me deram, tem que dar para a Câmara também a condição de eles defenderem a comunidade como realmente precisa. Chega de fazer pedido de lombada, chega de fazer pedido de nome de cidadão e tudo. Vamos ver o que realmente a cidade precisa, porque saúde é uma coisa, doença é outra. Todos os nossos executivos estão muito mais querendo cuidar da doença do que querer cuidar da saúde da nossa sociedade. Nossa sociedade está ficando doente por falta de investimento no saneamento. E isso é uma coisa muito importante. Eu tenho tudo para falar aqui, se você precisar. Tenho o nome de todos os institutos, todos os professores que dão cobertura para mim, e eu não posso falar em nome deles se eu não tiver o respaldo político da Câmara como eu tive no passado. É isso aí. Meu caro Romeu Magalhães, eu acho que o vice-prefeito Pedrinho de Sá, que você já pegou ele no colo, viu ele nascer, viu tudo de pé, ouviu atentamente. Pedro, que respaldo nós precisamos? Esse respaldo que o Romeu está pedindo dos institutos de ciência é importante para esse novo contrato que a gente vai firmar com a Sabesp, na exigência desse novo contrato? Passa por isso? Como eu essa disse, preocupação? Com certeza. Toda essa. Então, o prefeito está muito atento a isso que o Romeu está falando. Sim. E, por conta disso, designou um grupo de trabalho que fez um levantamento do que tem de dívidas. Mas o principal dessa história toda, e aí é que merece todo o destaque, é que o Romeu, mais uma vez, realça que as pessoas interpretam do jeito que querem. Ele falou que não é potável. Não, ele está alertando que a gente precisa ter água e tem condição de ter de melhor qualidade, porque não é só cumprir o mínimo exigido pela legislação, mas é de fato garantir um serviço de qualidade. E nesse sentido eu acho que o Romeu, como eu disse, é um aprendizado estar aqui. Sim. A gente tem que prestar muita atenção e seguir essas orientações de um mestre, de um estudioso da área, porque muita gente dá palpite nas coisas. O Romeu, ele estuda, se prepara e defende aquilo que ele está falando aqui, não é só falando, é fundamentando. Acima de tudo, fundamentando. A Karina, minha amiga Karina, um grande abraço a ela, assessora do vereador Jair do Bar. A Karina mandou uma pergunta aqui. Pedrinho, como é que está o planejamento para o próximo ano em termos de investimento no polo industrial? Aliás, isso é importante. O polo industrial, qual o retorno nós tiramos? O planejamento não faz investimento no polo. Sim. A gente tem feito diversas reuniões, inclusive amanhã eu estarei em São Paulo, no Investe São Paulo, porque o Investe São Paulo é um organismo do governo do estado que recebe todos os investidores que querem fazer algum tipo estão buscando um lugar para fazer o seu investimento no estado de São Paulo, e a gente está indo lá para ampliar o credenciamento, para mostrar e divulgar as virtudes do nosso município,
para que toda vez que alguém vier através do governo do estado procurar um lugar para se instalar, enxergue em Cubatão um polo de logística privilegiada, com acesso a porto, ferrovia e estrada, e com mão de obra disponível de qualidade no entorno. Enfim, a gente está indo amanhã no Invest São Paulo. E a gente tem, além disso, feito trabalhos, tanto com a Vale, quanto com o Ciesp, quanto com a Usiminas, no sentido de reconhecer e potencializar os valores e que os projetos saiam do papel. Tem muito projeto que ficou abandonado nos últimos anos e a gente está trabalhando para que esses projetos saiam do papel e se concretizem durante o ano que vem. A relação do planejamento e do governo como um todo com o parque industrial e principalmente com o foco de trazer investidores para a nossa cidade tem sido de ponto. O prefeito inclusive esteve na Itália, visitou lá, apresentou a cidade como uma alternativa para investimento. A gente recebeu uma delegação chinesa e hoje terei reunião na Usiminas para tratar de como otimizar o uso daqueles espaços ociosos. Tem outras empresas na área de transporte que estão vindo também fazendo investimento aqui, ali na região do polo industrial. Então, para 2018, muita coisa boa vai acontecer, não é que pode acontecer. Vai acontecer porque a gente está trabalhando eu sinto muita consistência no trabalho que está sendo feito para poder trazer investidores para a cidade. E não é só na área do polo industrial, é na questão habitacional também. A gente tem aí já um projeto com uma torre de 19 andares na região lá da Ponte Nova. A gente tem um projeto, além dos projetos do CDHU, 2 projetos do CDHU prestes a acontecer. A gente tem outros 2 projetos de Minha Casa Minha Vida, classe 2 e classe 3, que vai até 9 salários mínimos para quem paga aluguel e pode então se credenciar dentro desses projetos, com eventualmente financiamento da Caixa. Enfim, a gente está desenvolvendo novos modelos para garantir que a indústria da construção civil cresça na nossa cidade e que a infraestrutura urbana possa ser utilizada por um maior número de pessoas. A gente tem toda a infraestrutura e pouca gente usando. Então, atrair gente para morar aqui vai melhorar o comércio, vai melhorar toda a condição de convívio da cidade, e a gente está trabalhando muito nisso. A gente, em momento nenhum, descuidou da atenção em relação ao planejamento 2018 no sentido de captação de investimento. Meu amigo Carlinhos de Freitas está me perguntando aqui, se você está sabendo, a Cesária está comprando a área da Ecopátio? É verdade isso? Na verdade, não existe venda da área da Ecopátio. A área da Ecopátio é pública, é uma área da prefeitura. Opa. O que existe é uma conversa, porque segundo a Ecopátio não é viável, não é rentável aquela atividade empresarial, e existe uma negociação de transferência da atividade, mas ela passa por uma anuência da prefeitura e não tem nada de fato nem mesmo apresentado oficialmente para a prefeitura. A gente sabe que existem negociações, existem conversas no mercado. Como eu disse, a gente tem que estar antenado no que está acontecendo, mas não existe nenhuma proposta oficial que tenha chegado à prefeitura no sentido de anuir uma eventual transferência de operação do Ecopátio. É uma poupança aquela área do Ecopátio para o município, eu posso falar assim? Luiz, eu acho que ficar pensando em vender aquela área tem uma série de problemas de documentação, tem uma série de outras questões. Eu acho que mais importante do que isso é a gente tornar aquela área rentável para o município, conseguir fazer com que o município arrecade valores significativos e dentro dos valores de mercado, e mais do que isso, que ele gere mais oportunidade, mais emprego e mais receita, desenvolvendo prestações de serviço. Só estacionar caminhão não rende quase nada para o município. A gente precisa que a área seja potencializada no sentido de prestação de serviços, para que isso gere receita para o município e equilíbrio financeiro posteriormente no que se refere ao repasse, inclusive, de CMS. Pedro, antes de eu ir para o intervalo, eu tenho uma colocação do Romeu, mas só uma perguntinha aqui do Rogério. Usiminas é parceira da cidade hoje, não? Com certeza, Usiminas é parceira da cidade. Mais do que a Petrobras. E mais do que isso, tem conversado muito com a cidade. A Usiminas está sentando na mesa, e isso é uma coisa super importante. A Petrobras, talvez por não ter sido tão demandada como foi a Usiminas, mas está na hora da gente chamar todo mundo para a mesa mais vezes,
para que todos contribuam de fato para a geração de empregos, oportunidade e renda para o município. Romeu, para terminar esse bloco aqui, que daqui a pouco eu vou ter que dispensar o Pedrinho, depois do intervalo que eu tenho que fazer um giro só. Pois não. Qual é a colocação que você tem? Não, esse assunto da Vila Paris, aí, Ecovia, Ecopátio, sei lá como é que eles falam, é um negócio complicadíssimo, porque começou tudo errado. Desde a formação em 59 da Vila Paris já começou errado. E eu participei da licitação, quando foi feita a primeira desapropriação pelo Passarelli, ou quando o Ney Serra fez aquilo com aquela empresa Qual? Brastubo. Com a Brastubos. E ficou aquele negócio todo errado. Agora, para mim, tudo está feito de maneira ilegal. Eu não sei como passaram para a Ecovias uma área daquele tamanho através de decreto, tá certo? Aquilo foi aprovado por uma lei complementar. Como é que altera uma lei complementar por um decreto? Então, a Ecopátio, na minha visão, está usando aquilo de maneira indevida. Porque aquilo para mim, o que foi feito é nulo de pleno direito. Aquela área pertence realmente ao município, eu acho que ela tem que ser melhor aproveitada. Eu discordo um pouco do que o Pedro está falando, porque eu acho que o ideal seria voltar lá, fazer nova licitação, pedir autorização legislativa, fazer nova licitação e ver quem poderia ocupar aquela área. Porque a Ecopátio está usando aquela área, na minha visão, não sou advogado, mas na minha visão, de maneira equivocada. Quer a réplica? Não, eu acho assim, não é questão de discordar. Na verdade, se tiver ilegalidade na transferência, eu acho que também tem que ser refeito todo o processo. O que eu digo é que a gente não pode ficar só parado discutindo a questão dessa legalidade no momento de crise que nem a gente está vivendo. Claro. Então, a gente precisa de fato sentar na mesa, avaliar quão ilegal é essa questão do transferência da área. Falei. A prefeitura é useira e vezeira, isso é um negócio que minha avó falava, em fazer isso, mudar a lei através de decreto, o que é uma ilegalidade, mas a primeira coisa que a gente precisa, em paralelo, enquanto a gente está convivendo com uma situação que pode ser ilegal, mas a gente tem que otimizar o uso do espaço e, ao mesmo tempo, tratar dessa questão. Se há ilegalidade, abrir um novo procedimento licitatório e obter vantagens para o município e para a população, para a sociedade. Eu acho que esse é que tem que ser o grande mote de todas as situações. A gente tem que deixar um pouco de lado os interesses pessoais, porque tem um monte de gente também que entra nesse assunto só porque quer tirar algum proveito próprio. E isso daí é extremamente condenável. Então, me preocupa quando as pessoas querem pegar carona e tirar proveito de situações. E aí, eu não estou falando do Carlinhos, porque alguém pode falar assim, deu uma paulada no Carlinhos, não tem nada a ver com o Carlinhos de Freitas. Eu estou falando que tem outras pessoas de má índole tentando tirar proveito da situação do Ecopátio. E isso é que compromete a busca de um resultado socialmente digno, que é o que a função social daquela área é muito mais importante do que qualquer benefício pessoal que alguém possa obter. Então eu espero que as pessoas se dispam do interesse fisiológico de tirar proveito das coisas e que se de fato vistam da questão social no momento de crise com tanta gente necessitada, a gente busque formas de garantir que o recurso seja repartido, que os benefícios cheguem a toda a população e não a 2 ou 3, como aconteceu a vida toda. 10h45, a gente dá uma faturadinha, volta já com o bloco final com Pedro de Sá. Esse não tem papa, ou papas na língua. Estamos apresentando Jornal da Cidade. Apresentação Luiz Roberto. ZYU 797 FM, 92,5 MHz. Você está ouvindo o programa Jornal da Cidade. Oferecimento Top Viagens, a agência de Cubatão com padrão nacional. Galeria Piaçaguera, loja 14, piso térreo. CADS, o seu centro de atenção à saúde. Homeopatia, nutrologia e acupuntura você encontra no CADS, o seu centro de atenção à saúde. Visconde de Cairu, 245 Santos.
CISPUC, Sindicato dos Servidores Públicos de Cubatão. Administração Jorge Daniel, um sindicato sempre ao lado do servidor. A SIC, promovendo o comércio de Cubatão. Valorize o comércio da cidade. Administração, Presidente Geraldo Freitas. Yuhu, o primeiro delivery de comida japonesa de Cubatão. Ligue 98876-3378. Jornal da Cidade. De olho na notícia e na prestação de serviços. O programa Jornal da Cidade tem o apoio de ABS Empreendimentos Imobiliários. O seu imóvel com facilidades está na ABS Imóveis. Avenida Martins Fontes, 561. Administração Wagner Moura. Banca do Ivo, há mais de 50 anos, levando a notícia e a prestação de serviços a você. Avenida 9 de Abril, 2081, em frente à Caixa Econômica Federal. CIEM, Escola Politécnica de Cubatão. Há 22 anos no mercado, o CIEM oferece cursos técnicos de enfermagem, meio ambiente e segurança do trabalho. Avenida Joaquim Miguel Couto, 353, no centro de Cubatão. Fone 3361-6065. Colégio Objetivo. Conheça o sistema de ensino do Objetivo. As melhores cabeças estão no Objetivo. Praça Independência 636 e Rua Jornalista Donato Ribeiro, 253. No Objetivo, eu aprendo mais. Moda e acessórios você encontra na Brasil Street. Pague suas compras em até 12 vezes sem juros. Calçados, moda e acessórios você só encontra na Brasil Street. Avenida 9 de Abril, 2209. A prestação de serviços você encontra aqui no Jornal da Cidade. Estamos apresentando Jornal da Cidade. Apresentação Luiz Roberto. Muito bem, são 10 horas e 48 minutos agora. Bom dia para você, pelo carinho da sua audiência no Jornal da Cidade, diariamente necessário. Meu querido Romeu Magalhães acha que está na sala de estar, porque é brincadeira. Eu tô falando aqui, tô ouvindo o Romeu Magalhães aqui no meu fone. Esse é o Romeu Magalhães, meu Deus. E pegou Pedro de Sá no colo. Ah, só aqui mesmo para essas declarações. Quero mandar um grande abraço ao pessoal lá do CISPUC, hein? Mandou um abraço para você, Jorge Daniel, AGP. Mandou um abraço aqui pra você. Abraço também pro Jorge. Não tá devendo nada pra ele, não, né? Não, pelo contrário, a gente teve uma reunião muito boa, esclareci uma série de questões, ele também fez as reivindicações que cabem ao sindicato fazer. Tá vendo? A gente tem uma negociação, ou pelo menos uma conversa em andamento sobre as questões que da discussão salarial mesmo, de dissídio, não só do que já passou, quanto do que tem pela frente. A gente começou uma conversa já e deve continuar essa conversa. Eles fizeram uma série de propostas e prazer de estar falando. Então, um abraço aí para o Jorge. Grande Jorginho Daniel. Amanhã na Locatelli teremos uma reintegração de posse, marcada para as 7h30 da manhã, com a Polícia Rodoviária presente. É a notícia que eu estou recebendo agora no Jornal da Cidade Diariamente Necessário. Olha, o Iago da Vila Natal está perguntando para o Pedrinho. Pedrinho, com essa folha... com esse novo recadastramento, teremos surpresas na folha de pagamento da prefeitura, já que está muito elevado. E você mesmo, na última entrevista, reclamou. Estava com mais de 48%. Teremos novidade, então, com esse novo recadastramento? Luiz, eu não sei qual tipo de novidade a gente pode esperar, mas de fato era uma necessidade fazer, reconhecer. Em alguns momentos até questiono que estão pedindo documento demais, mas eu acho que é justo e saber exatamente quem trabalha e quem não trabalha. Muita gente nem se inscreveu para o recadastramento. Isso pode significar que essas pessoas não fazem mais parte do quadro, ou pode significar simplesmente que foi mal divulgado a questão do recadastramento. Mas ele vai ser muito importante para o planejamento 2018, isso eu não tenho nenhuma dúvida, e vai ser muito útil para a gente resolver as questões que se levantam a respeito da folha, algumas de forma leviana, outras de forma suspeita. Então eu acho que vai ser muito esclarecedor o cadastramento e super importante o governo estar fazendo esse recadastramento. Olha, o meu amigo Orlando está perguntando aqui, Pedrinho, tem alguma área disponível? Alguma não. Tem uma área não. Tem várias áreas disponíveis para empresas virem para Cubatão?
O Orlando está perguntando. O Parque Industrial tem diversas áreas disponíveis, áreas subaproveitadas, áreas que podem ser, inclusive, mais para frente, objeto de um IPTU progressivo por conta da ociosidade das áreas, mas a gente precisa ainda, carece de uma avaliação do que área que tem restrição ambiental ou não tem. E neste momento não é a hora de ficar criando mais dificuldade. A gente sabe que tem área disponível, sim, e área com potencial de melhor utilização. A gente, neste momento, está trabalhando na parte de conversa com os proprietários dessas áreas para que eles coloquem a área em atividade, gerando emprego e gerando receita. Mas área disponível tem bastante ainda no nosso polo industrial. A pergunta do Luiz Roberto Raposa para você. O Pedrinho já falou, que é isso? A minha pergunta para você é o seguinte: como é que está o relacionamento Ciesp com a cidade, hein, Pedrinho? Tá muito bom. O Valdir é um cara que tem uma boa relação, conversa muito com o prefeito e tem procurado ajudar. Eu acho que, é claro, a gente vive um processo de amadurecimento. Essa questão da relação instituição-prefeitura e Ciesp e indústrias, ela sempre foi uma relação muito mais de pedido do que uma relação madura de proposta, análise e crescimento conjunto. E nesse momento tem tido espaço para a gente conversar muita coisa e para se planejar em conjunto. Eu acho que a relação a gente pode avaliar como positiva nesse momento. Olha, o meu amigo Fernando. Alô, Fernando, um abraço para você. Vai ter Papai Noel esse ano? Ô, Pedro. Eu não sei, não. Eu vou avaliar isso daí. Não sei. Olha, tá falando. O que é? Quem costuma colocar o Papai Noel é a SIC, né? Eu acho que seria o caso de perguntar. Então, eu acho que a SIC podia haver uma mobilização para essa questão do Papai Noel. A princípio, pela prefeitura, não há nenhum planejamento de Papai Noel, mas ainda está em fase final de discussão. Luiz, não se faz sem dinheiro, não se faz nada. Infelizmente, essa é a nossa verdade. Filho? Não é questão de é caro ou é barato, é questão de tem dinheiro ou não tem dinheiro. Já pensou? Vindo numa carrocinha bonita. Uma carruagem. Só se for de carrocinha mesmo. Ei, uma carruagem, mas eu falei errado, desculpa. Eu falei errado. Uma carruagem pela avenida. Ó, com essa musiquinha, ó. Pedrinho, não tá faltando isso pra nossa cidade? Tá. Vamos pedir pra Coca-Cola trazer aquele caminhão, né? Que aí seria legal desfilar aqui em Cubatão. Traz o Papai Noel lá dentro, pronto, faz o merchan. Vamos trabalhar pra Coca-Cola trazer e aí contratar o Papai Noel daqui. Olha, o Fábio tá dizendo aqui, o Pedrinho, faltou divulgação, pois os funcionários mais velhos não têm muito acesso a informações, principalmente por meio digital, internet e e-mail. No caso do recadastramento? É verdade, você sabe que teve que reabrir, inclusive, porque o pessoal que está de licença, está afastado, está aposentado, não ficou sabendo. Se bem que o aposentado faz recadastramento na Caixa, todo ano tem que fazer prova de vida, e a Caixa já tem isso há muito tempo para os aposentados. Então, há talvez também muita desatenção, às vezes, do funcionário, mas a hora que a gente for apertando, uma hora todo mundo que é funcionário vai ter que cumprir essa missão de se cadastrar. Esse recadastramento organizado e com mais facilidade permite que a pessoa vá lá e não perca tempo, porque hoje está funcionando muito bem o recadastramento. Agora, eu acredito que ele não se esgote quando encerrar o prazo, porque quem não se cadastrou e está vivo e está trabalhando vai ter direito de se cadastrar dentro de uma regra de normalidade, até porque o não recadastramento prevê inclusive bloqueio de salário e tal, e aí nesse momento quem não apareceu vai aparecer e vai cumprir as suas obrigações na questão do recadastramento. Se teve pouca divulgação, só lamento. Agora não faça isso. Olha, eu quero mandar um grande abraço a todo o pessoal da Doutor Farma, a drogaria mais popular aqui da cidade é a Doutor Farma. Meu amigo Cláudio e toda a sua equipe, aqui na 9 de abril, 2362, esquina aqui com a Pedro José Cardoso. Tem remédio para aposentados, grátis, para meu amigo Romeu Magalhães, que às vezes está com problema de hipertensão, está com diabetes, rinite, colesterol, ou aonde vai o Romeu, remédios grátis, é aqui na Doutor Farma, aqui do lado, aqui da emissora. 9 de abril, 2362, esquina com a Pedro José Cardoso, a drogaria mais popular da cidade é a Doutor Farma.
Alô, Cláudio, um grande abraço. Eu tenho certeza que o Romeu Magalhães vai pegar esse remédio para subir tudo na vida dele. Vai por mim que ele vai aí buscar. 10h56, vai subir tudo também, já é demais, hein? Subir a pressão. Pedro, eu vou te fazer uma pergunta, 2 perguntas para terminar. A primeira, você falou de Caixa de Previdência. Eu publiquei aqui um relatório do Conselho da Caixa, que parece que está tendo problema com uma empresa aí, etc. E até agora eu não vi, eu não me lembro quem é o nome do rapaz do superintendente lá ainda, se é o mesmo. Amaral. O Amaral. Eu estou tentando falar com o senhor Amaral para responder. Eu vou ter uma reunião agora, o prefeito já acabou de me chamar aqui. A gente tem uma reunião, eu, prefeito Amaral e Lucidalva, e eu vou colocar essa denúncia que está acontecendo, de que uma empresa estava utilizando o nome de pessoas, e aí tem que ter algum tipo de relação dentro da Caixa. Era uma empresa que tinha um faturamento mensal de R$300, está faturando em torno de R$10 mil. R$700. E está faturando em torno de R$10 mil. Enfim, é uma questão que, segundo também eu recebi de informação, já está sendo apurada. Eu recebi a listagem dos funcionários que teriam feito sido atendidos nessa clínica. Consta o nome, inclusive, da minha mãe, que nunca esteve lá na clínica. Então, de fato, tem alguma coisa errada e eu acredito que seja isso que o prefeito está chamando para a gente conversar e determinar prazos para apuração. Não tenho nem dúvida. Está te mandando um abraço aqui, meu amigo Roxinho, o famoso Bebê. Bebê é outro, tem outro vereador que é o Bebê. O Roxinho não, o Roxinho é o líder do governo, tem exercido sua função com grande sucesso e... Calma, Bebê. Manda um abraço meu pro Roxinho também. Roxinho, é um prazer falar com você, Roxo. Grande Roxinho, obrigado, Roxinho. Apareceu o celular dele, tá sem celular, né? Eu nunca vi um líder sem celular, nunca vi. É a primeira vez. Às vezes é uma estratégia. É um cara de pau, com todo respeito. Pois não. O Oswaldo da Vila Nova, ele pergunta se o Pedro tem conhecimento de uma estrada que está sendo aberta no Jardim São Marcos, próximo a Cesare. Já está sendo apurado, a Secretaria de Segurança foi acionada para verificar isso. A Secretaria de Obras também, eu sei que o Benaldo e o Jefferson receberam essa designação para cuidar desse assunto. O prefeito pessoalmente designou que eles fossem verificar e acompanhar se tiver alguma irregularidade nessa abertura dessa estrada. Pedro, eu tenho... Pois não. Tá. Pedro, eu tenho que agradecer muito a sua presença e, lógico, você já foi chamado pelo prefeito, essa reunião é importante. Eu espero que saia alguma divulgação de algum resultado dessa reunião, porque a gente só fica sabendo, que nem diz você, intramuros, intraparedes, entra não sei o que lá. Eu acho que tem que vir a público e dar uma nota esclarecedora sobre esse assunto. Pedro, a minha pergunta, e eu quero deixar aqui da forma mais transparente, você que está vendo a gente, mais transparente do que o próprio cabeça que está vindo daquela luz de para cá. Mais transparente possível. Você vai confirmar ou você vai desmentir? Está acontecendo algum problema, para deixar claro, porque a fofoca é o ponto crucial dessa cidade. É o primeiro ponto que eu posso dizer. Está acontecendo alguma coisa com o senhor prefeito? O senhor pode ser o novo prefeito a partir de janeiro? Sim ou não? É muita gente que perguntou isso aqui para mim. Não tem nada, não tem nenhuma conversa. O prefeito nunca falou comigo desse assunto, pelo contrário. Vamos deixar claro eu já escutei outro dia dentro do gabinete, uma pessoa perguntou para ele e ele rechaçou isso daí. E para mim também, isso daí, não estou me pautando por essa fofoca, porque eu sei que muita coisa se fala na rua e não retrata a realidade. Então, eu não tenho nenhum conhecimento quanto a nada que possa afastar o prefeito do governo e, pelo contrário, eu tenho me aproximado muito dele no sentido de que a gente continue trabalhando em sintonia e faça um ótimo trabalho. Porque essa possibilidade que acontece esse ano, que aconteceu durante todo esse ano, de trabalhar em conjunto e de buscar soluções discutindo os problemas da cidade, eu tenho certeza que a cidade está ganhando muito com isso. Essa relação prefeito e vice, ela é fundamental para que a cidade possa melhorar, ainda mais em momentos de crise, a gente ter duas pessoas
pensando na mesma direção, com o mesmo objetivo, pensando no coletivo, pensando em trabalhar para que a cidade volte a se desenvolver e volte a prestar o serviço de qualidade para a população. Então, essa fofoca de bastidores não é real. E a outra coisa que é uma fofoca também, que eu gostaria então de aproveitar para falar, favor, já que Pedro. você falou de fofoca, porque tem existe uma muitas aqui. conversa aí sobre o Pedro quer acabar com o Colégio Anchieta, que o Pedro quer isso. Isso, tem uma pergunta aqui. Isso é uma recomendação da chefia de serviço do EJA, que é o serviço de jovens, o ensino de jovens e adultos. No Anchieta, a gente tinha classe com 2 alunos, com 5 alunos, com 8 alunos frequentando. Isso é retrato de uma evasão absurda. No Colégio Anchieta, eu só tenho 17 pessoas estudando, moradoras do Conjunto Costa e Silva e dos arredores. Então, eu estar unificando o EJA do Anchieta com o do Lorena, já que quase todo mundo, são 51 alunos frequentando, eu mandei antes de tomar qualquer atitude, foi feita uma contagem dia a dia durante um período, para que a gente pudesse falar com certeza do que está falando. Então tem 98 matriculados, eram 105, tem 98 hoje matriculados, tem 51 frequentando e só 17 são do bairro Costa e Silva. Então, quando eu falo em unificar, levar para o Colégio Lorena, onde tem mais linhas de ônibus atendendo, onde vai ter estrutura de colégio, porque a pessoa vai para um colégio que não tem quase ninguém lá dentro, ela desanima de estudar. E é necessário a pessoa se sentir num ambiente de estudo, de aprendizado, para que ela possa se desenvolver. Então, eu realmente, depois de uma decisão e de uma sugestão da minha equipe, decidimos pela unificação. Então, o EJA do Anchieta e do Lorena passam a trabalhar junto e eu cheguei a ter questionamentos, porque você está deixando gente que precisa sem a possibilidade de estudar. E os núcleos que mais precisam, o núcleo que mais precisa hoje, que só tem 10 alunos, inclusive, frequentando lá no Anchieta, é Pilões, onde eu tenho uma comunidade muito grande morando e um alto índice de analfabetismo. Então, eu, inclusive, vou propor durante o ano que vem que a gente crie núcleos avançados do EJA para a gente ir para dentro das comunidades onde tem, de fato, essa necessidade e desenvolva um trabalho lá. Porque achar que o aluno, o adulto de Pilões, que precisa estudar, não está ganhando salário nem para se alimentar, vai se deslocar para o Anchieta, o que vem de bicicleta, tanto faz ir para o Lorena ou para o Anchieta, que não muda nada para a bicicleta. E o que paga transporte, ele não está indo porque ele não tem mais dinheiro para ir. Então, repensar o EJA, otimizar os recursos, fazer uma escola. Não tem cabimento eu abrir uma escola do tamanho do Anchieta para atender 50 pessoas. Eu estou atendendo em torno de 80, 90 pessoas no Lorena. Então eu vou ter uma escola do tamanho do Lorena atendendo 150, 200. Eu quero aumentar o número de pessoas frequentando o EJA e quero evitar a evasão escolar do EJA. E é isso que a gente está fazendo, é levar responsabilidade e profissionalismo para a educação. O que se faz hoje de deixar a escola aberta para atender o interesse de assistencialismo, então? De docentes ou de líderes comunitários querem dizer, não, eu mantive a escola. Isso é uma irresponsabilidade, é um desperdício de dinheiro público, e o que eu vou fazer é permitir que a educação chegue de fato a quem necessita e não que a educação do município preste serviço para atender interesses pessoais de 2 ou 3 ou 5 pessoas. A gente vai fazer com que a educação forme gente. O que eu digo é que a gente vai parar de ficar preparando as pessoas para uma restrição, o mercado de trabalho que tem reserva de vagas para o município, e a gente vai preparar jovens e adultos para disputar vaga no Brasil e no mundo inteiro. A gente vive uma sociedade globalizada e não dá mais para eu ficar reservando vaga para quem não tem o dever de cumprir metas maiores. Então, o que eu estou propondo para toda a educação do município é o desafio da gente formar melhor e permitir que o jovem escolha se ele quer entrar no mercado do trabalho ou se ele quer para outra atividade, mas que ele esteja de fato preparado para enfrentar o mundo e os desafios que se apresentam. Então, quando a gente faz uma reordenação da educação e abre, inclusive, novas vagas, porque quando eu pego uma sala de 10 e uma sala de 13
e faço com que elas cheguem a 25 alunos, eu estou criando vaga, criando oportunidade, garantindo estudo para todo mundo, com metas de educação. Então a gente tem um projeto de reestruturação administrativa e pedagógica. Então é um desabafo. Essa reordenação passa pelo Conselho Municipal de Educação? Passa pela participação de todos os entes que colaboram. O Conselho tem sido comunicado, conversado, trocado ideia, sempre. A primeira reunião que eu fiz, eu tomei posse num dia de tarde, no outro dia de manhã eu estava reunido com o Conselho, porque de fato ninguém vai a lugar nenhum sem o Conselho e sem a conscientização de toda a equipe. Então alguns irresponsáveis ficam dizendo que a gente está com alguma meta mentirosa de desmanchar a educação. O que a gente tem é uma revisão do processo administrativo para que ele seja eficiente e eficaz, que o dinheiro não seja jogado pela janela. E uma revisão do projeto pedagógico, para que forme de fato pessoas em condições de disputar espaço em todo o mundo. Então, eu agradeço a oportunidade de estar falando disso, porque a gente quase ficou sem falar. Isso. E existe, de fato, 3 ou 4 pessoas, principalmente lá do bairro do Costa e Silva, iludindo a população, vendendo a falsa ideia de que a gente quer extinguir o Colégio Anchieta. Não é nada disso. A gente está reorganizando tudo e vai trazer as pessoas para mais perto da sua escola, as famílias para conviverem com os professores e conviverem com a escola, e os professores para reforçarem o seu compromisso educacional de formação de cidadãos em condição de crescer e se desenvolver. É para isso que a gente está trabalhando. Obrigado, Pedro, pelas declarações. Obrigado pela sua presença no Jornal da Cidade. Muito obrigado, viu, Pedrinho? Foi um prazer muito grande. Obrigado, prazer Romeu. Mesmo. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos vocês que nos aturaram aí. E a gente está, de fato, aqui mais uma vez cumprindo a nossa função de prestar contas, de esclarecer e de trabalhar cada dia mais pelo bem de toda a sociedade, de todo o cidadão cubatense, de todas as pessoas. Muito obrigado e mais uma vez desculpa aos jovens que ficaram sem transporte hoje de manhã. Não é culpa minha, mas a responsabilidade é nossa como governo e a gente trabalha para resolver. Agora já está resolvido o assunto. Muito obrigado, um bom dia a todos. Muito obrigado. E apurado aqui através da participação do representante da São Bento. Romeu, um grande abraço, obrigado pela presença. Você será meu comentarista, já falei para você. Muito obrigado, Luiz, pelo convite que foi feito, muito obrigado. Foi um prazer ficar do lado do meu amigo Pedro, que sabe tudo. Tá sabendo, eu gosto. Aprendeu bem ele, né? Aprendeu não, ele já sabia, há muito tempo já sabe tudo. E ficar do lado dele, a gente fica informado do que realmente acontece na cidade. Não tem... Bom dia a todos, bom dia ao Luiz, bom dia ao meu companheiro ali, Paulo Nascimento, Almir Cachuminha. E o grande... Cabeça, né? Cabeça, tá aqui. Eu queria saber por que cabeça. Gente, um grande abraço a todos vocês. Obrigado pelo carinho da atenção. Obrigado ao Pedro de Sá pela informação em primeira mão. O hospital abre dia 1º de dezembro às 10 horas da manhã. Depois dessa, bom dia.